Nos exercícios de 10 a 12, está pedindo para fazer o gráfico da função y baseado na função e elevado a x. Então, nós temos aqui o gráfico da função e elevado a x. Corto o eixo y no ponto 1. Então, agora eu faço, aqui no caso é o exercício 10, vou fazer o gráfico de 2e elevado a x. O gráfico de 2e elevado a x, eu estico a função e elevado a x 2 unidades verticalmente. Então, onde o gráfico cortava o eixo y no ponto 1, passa a cortar no ponto 2. E nós temos aqui o gráfico de 2e elevado a x. Aqui é o gráfico de e elevado a x. E agora, o gráfico de 1 mais 2e elevado a x é eu transladar uma unidade para cima o gráfico de 2e elevado a x. Então, onde cortava no ponto 2, passa a cortar no ponto 3 e o eixo x, que é uma assíntota horizontal do gráfico de 2 elevado a x, eu tenho que subir uma unidade. Então, nós temos aqui y igual a 1. Então, a reta y igual a 1 passa a ser a assíntota horizontal do novo gráfico, que é o gráfico da função 1 mais 2e elevado a x. No exercício 11, nós temos aqui o gráfico de e elevado a x. Vou fazer agora o gráfico de menos e elevado a x. O gráfico de menos e elevado a x é eu rotacionar 180 graus em torno do eixo y, ou melhor, em torno do eixo x, a função e elevado a x. Então, rotacionando esse gráfico em 180 graus em torno do eixo x, vai cortar no ponto menos 1. E nós temos o gráfico dessa forma. Esse é o gráfico de menos e elevado a x. Agora eu tenho que somar 3 unidades ao gráfico de menos e elevado a x. Então, nós temos, quando eu somo 3, o gráfico corta o eixo y no ponto menos 1. Então, somando 3, eu estou transladando 3 unidades para cima, o gráfico de menos e elevado a x. Então, no ponto menos 1, vai passar a cortar em 0, 1, 2. Vai passar a cortar no ponto 2. E a assíntota horizontal, que é o eixo x, eu tenho que subir 3 unidades. Então, vai passar a ser y igual a 3. Eu tenho aqui a assíntota horizontal e o gráfico passa a ser este, que é o gráfico da função 3 menos e elevado a x. No exercício 12, eu vou tirar o parênteses. Então, aqui nós temos y igual a 2 mais, fazendo a distributiva, 5 vezes 1, 5, menos 5 e elevado a menos x. Ou seja, 5 mais 2 é 7. E aqui eu vou colocar da forma mais 5, que multiplica menos e elevado a menos x. Então,
nós temos o gráfico de e elevado a x. Vou fazer aqui o gráfico de e elevado a menos x. O gráfico de e elevado a menos x é uma rotação de 180 graus em torno do eixo y. Ou seja, eu vou rotacionar a função e elevado a x, então ela vai passar a ser dessa forma, que é o gráfico da função e elevado a menos x. Agora eu vou fazer o gráfico da função menos e elevado a menos x, que é uma rotação do gráfico de e elevado a menos x em 180 graus em torno do eixo x. Então, vai passar a cortar o eixo y no ponto menos 1 e o gráfico é dado dessa forma, o gráfico da função menos e elevado a menos x. Agora, eu vou fazer o gráfico da função 5 que multiplica menos e elevado a menos x, ou seja, eu vou esticar essa função em 5 unidades verticalmente. Então, onde a função cortava no ponto menos 1, vai passar a cortar no ponto menos 5. Então, nós temos aqui a função menos 5 e elevado a menos x. E agora, para finalizar, eu tenho que somar 7 unidades ao gráfico da função menos 5e elevado a menos x. Ou seja, eu vou transladar 7 unidades para cima o gráfico da função menos 5e elevado a menos x. Então, onde o gráfico cortava em y igual a menos 5, na hora que eu acrescento 7 unidades, vai passar a cortar no ponto y igual a 2 e a assíntota horizontal, que era o eixo x, vai passar a ser o eixo subindo, no caso, 7 unidades, passa a ser o eixo y igual a 7. Então, nós temos aqui o gráfico da função 7 menos 5e elevado a menos x.